Fala galera, hoje eu queria fazer um vídeo do porquê eu prefiro o PlayStation do que o Xbox. Eu tava pensando em fazer esse vídeo já há um tempo e jogando mais PlayStation que eu acabei comprando há 5 meses, eu comecei a ter mais motivos pra querer fazer essa comparação do porquê isso. Eu tive o Xbox por 10 anos, o Xbox One, né? Porque o Xbox 360 eu tive desde 2010. E aí eu acabei optando pelo PlayStation por algumas coisas e algumas coisas que me fazem não querer pensar em voltar pro Xbox. Falando em fatos, assim, o Xbox tem algumas coisas que de fato você pode falar o que quiser, o PlayStation não tem, então isso de fato faz o Xbox ser melhor. Que seria, eu até fiz até uma listinha aqui para acabar não me perdendo, que é a retrocompatibilidade, é o Rewards, é o Day One e Game Pass, são os Play Anywhere, né, o sistema Play Anywhere, o que resume, e também tem o sistema xCloud nuvem, que não tem do PlayStation aqui no Brasil, né. Eu acho que esses pontos aqui são fatos que são melhores que o Xbox. E porque mesmo assim eu optei em pegar o PlayStation, rapidamente falando, a retro é uma coisa que eu queria muito no PlayStation. Eu tenho até umas mídias físicas aqui de PlayStation 3, então eu adoraria jogar jogos retro no PlayStation 5. É uma pena que não tem. Eu pesquisando vi que daria muito dinheiro e muitas. É um nicho assim que é retro, então acaba que a Sony não tá afim de gastar tanto dinheiro para fazer isso. Mesmo que eu ache um absurdo a Sony não querer fazer pelo menos uma retro de PlayStation 3 decente, porque tem até, mas não é uma retro tão abrangente igual é a do Xbox, por exemplo. O Rewards, eu comprei um jogo já, mas assim, sabe, tipo, tem muita promoção, então acaba que o Rewards não fica tão, assim, não vale tanto a pena pra mim. Apesar que é um serviço sensacional, se estivesse na Sony, seria muito bacana. O Day One Game Pass, muitos jogos que caem lá não me interessam muito, mais ou menos tipo o COD, assim, é legalzinho, eu joguei alguns, mas não é um dos meus jogos favoritos, assim. Play Anywhere eu tenho um notebook, mas não uso muito, então isso também não me interessa. Que resumo é bem legal, mas o PlayStation ele tem um sistema bem rápido por conta do SSD que deixa que meio que você não precisa muito usar esse Kick Resume e acaba não te incomodando tanto assim. E o xCloud nuvem é bem bacana, mas assim, não ter nuvem no meu console não acaba interferindo muito, até porque eu mesmo nunca senti muita diferença com nuvem ou não deixar as coisas guardadas lá. E agora passando pro PlayStation 4, as coisas que me fazem querer ficar no PlayStation 4 e achar o PlayStation 4 atualmente melhor do que o Xbox, o Series X e o Series S, seria começando pelas mídias físicas. Eu gosto muito de mídia física, como você pode ver aqui, eu tinha muita mídia física aqui, eu puxei lá pra cima, então, enfim, tanto de Xbox One, quanto de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, PlayStation 2, enfim, eu tenho várias mídias físicas, eu gosto muito de mídia física. A mídia física fica em preço bom, né, e acaba sendo sua mesmo, se você, sei lá, perder a conta, igual já aconteceu de eu perder uma conta do Xbox, os jogos que eu comprei já era, né, porque ficou lá, agora a mídia física não. Então, além de ter muitos jogos em promoção em mídia física, eu gosto de colecionar, e o Xbox infelizmente não tem mais tanta acessibilidade na mídia física assim, vendo que desde 2022, 23, né, mais ou menos, parou, e quando tem é um preço absurdo. Às vezes a gente acha por um preço bacaninha, né, eu mesmo peguei o Lego The Movie semana passada por R$ 35, mas assim, é um jogo mais antigo, acabou, peguei usado, comprei pela Shopee, agora é jogo novo mesmo, é muito difícil, você tem que importar e você paga uma nota, diferente assim do PlayStation, que ainda é caro, mas você consegue pegar por desconto. Por exemplo, os Saros, eu já cheguei a ver por 271 em mídia física, a digital tá R$ 400, né, olha a diferença. Então se eu fosse pegar os Saros, eu iria preferir pegar os Saros de mídia física, obviamente. É o console mais barato, apesar desse preço, apesar de ter elevado o preço absurdo, né, o preço que ficou o console do PlayStation 5, ele ainda continua barato se você procurar, tanto que acaba sendo mais ou menos o preço do Xbox Series S se você procurar usado. Mas assim, se você quiser um console que vem zerado e tal, você acaba achando por um preço de 3.500. Eu já até vi essas semanas mesmo, 3.300 ainda, então não tá mais aquele preço de 2.500, 2.800, mas ainda tá um preço mais viável, e acaba que o console, estando um pouco mais barato, por mais que
que no preço oficial esteja elevado, mas se você dá uma procurada, você consegue achar ele por um preço bem bacana, diferente do Series X, que se você procurar, mesmo assim você vai achar ele muito caro. E já o Series S você consegue achar ele por 2.000 e até 2.800 por aí, mas ele só vem o console, né? Ele vem só o console mesmo, um console sem disco, vem sem controle. Eu vi pela Shopee, por exemplo, eu vi por esse preço. Então acaba que o console mais barato é um dos motivos também que me fez continuar no Xbox, perdão, de continuar no PlayStation, até porque eu pretendo, se um dia abaixar, eu pretendo pegar um Xbox ainda, um Series X, por exemplo, mas não sei se vai abaixar. E eu acho bem difícil com o Helix chegando aí, o Helix vai vir num preço gigante, um preço bem caro. Os jogos exclusivos, eu sei que isso é opinião pessoal, mas assim, os jogos exclusivos do PlayStation me pega muito, eu gosto muito deles. Eu fiz uma coleção de mídia física especial para esses jogos. Se você ver na minha ID, eu tenho um foco bem legal em jogos exclusivos, por mais que tenha alguns que são muito, que as pessoas gostam muito, eu nem joguei, tipo aquele jogo Souls-like, os dois Souls-likes que são bem famosos, que agora eu esqueci o nome. Eu também, como eu não sou muito fã de Souls-like, eu acabei nem pegando, então tirando eles assim, mas em comparação aos outros exclusivos, como The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Spider-Man, Detroit, enfim, outros jogos da Sony que você também consegue jogar no PC, né, mas enfim, tô falando em exclusividade de console, me faz querer ficar, é um dos motivos que eu mais quero ficar no PlayStation também, até porque eu gosto de alguns exclusivos da Microsoft, mas comparado ao PlayStation, eu prefiro mais o PlayStation. Por mais que, pra mim, não tem nenhum jogo TPS melhor que o Gears, não tem nenhum jogo FPS melhor que o Halo, apesar de não gostar muito de Halo, mas não tem nenhum FPS melhor do que o Halo, né, de Sony, Xbox, Sony e Microsoft. E também não tem nenhum jogo de corrida aí, né, não tenho o que dizer, tanto o Horizon, todo um Motorsport pra mim é melhor que o Gran Turismo. E por conta disso, os exclusivos são uma coisa que me pega muito e que eu gosto demais da Sony por conta disso. As histórias são bem legais, são bem interessantes e eu gosto demais. O SSD que deixa o console mais rápido, isso é muito interessante. Eu tava acostumado já nesse Xbox aqui, caixinha, né? Caixona do caramba. E aí pegar um SSD que é muito bom, isso, tipo, é uma coisa que eu fiquei, assim, maravilhado, né? Então, isso me fez também ser um dos motivos que eu queira continuar no PlayStation. Outro motivo também é o controle do DualSense. Eu gosto muito do controle do DualSense. O controle do Xbox é muito bacana, mas esse DualSense aqui 5, ele é muito bacana. E eu gosto dele pra caramba, nem é pelo sensor que eu tiro, porque além de gastar muito a bateria, é bem chato, mas a pegada dele, ele é bem ergonômico, então eu gosto pra caramba, tanto que eu tenho 3, né, contando com esse eu tenho 3, de tanto que eu gosto. Eu achei ele muito melhor do que o do Xbox One, e o do Xbox 360 não conta também, mas o Xbox One com esse daqui eu prefiro muito mais esse controle, eu consigo jogar mais. E por mais que a bateria ela acaba consumindo em mais ou menos 7, 8 horas se você jogar de uma vez, eu tenho um carregador, então eu pego outro controle e vou jogando. Era a mesma coisa que funcionava com a pilha, né? Eu tinha 4 pilhas, então eu jogava um, e aí acabava a pilha, eu trocava, às vezes eu trocava por outro controle. Então eu sempre fiz esse esquema, nunca teve muito problema assim de ficar muito na mão usando o cabinho, tanto do cabinho lá no Xbox quanto o cabinho do PlayStation. E o outro é os serviços mais baratos. O serviço da Plus, eu não sei se vai aumentar, mas atualmente o serviço da Plus é mais barato que o Game Pass. Por mais que você ainda consegue, dando uma procurada, assim, você consegue achar o serviço do Game Pass por R$60, mas se você pegar o preço full, assim, dos dois, acaba sendo o serviço mais barato. Os jogos também, alguns jogos em promoção eu peguei por um preço muito bacana. Por exemplo, eu peguei o Red Dead aqui, eu paguei R$80 ou um pouquinho menos, então acaba que os serviços em todo, assim, a Plus acaba sendo mais barato. Eu sei que muitos jogos Day One, você vai fazer a comparação do Xbox, é mais barato, porque o do PlayStation, quando você compra, você tem que pagar um pouco mais de semestre, mas falando em serviço em si, os serviços do PlayStation acabam sendo melhores e também tem um pouco mais de acessibilidade por conta disso. Então você pode pegar um ano, eu cheguei a ver tipo um ano por, sei lá, R$600. Se você pegar um ano no Xbox,
com promoção, assim, eu acho que você não paga R$ 600, você paga uns 700, 800, isso em promoção. O preço full também acaba sendo mais barato o do PlayStation. Então, por esses motivos, são motivos que eu queira continuar no PlayStation, que eu gosto do PlayStation, apesar de eu gostar também do Xbox, né? Falando muito papo de isentão, mas não tem como, né? Porque eu já fiquei muitos anos no Xbox e agora eu vim pro PlayStation há 5 meses e mesmo assim, com apenas 5 meses eu acabei preferindo o PlayStation. E muitas vezes eu até me perguntei assim, nossa, se eu tivesse pegado o PlayStation antes, como teria a minha coleção? Por exemplo, eu teria tipo o dobro de coleção. Eu acho que eu tenho 40 mídias físicas, eu teria, sei lá, umas 80 mídias físicas. Qual seria o meu level? Porque agora eu sou level 248, quase 249. E aí eu penso, será que eu seria level 350 se tivesse mais tempo e tal? E às vezes eu me pego pensando nisso, né? Tipo, eu deveria ter pego antes, para ficar jogando os dois consoles, ter focado, mas acontece, né? Enfim, tá aí o vídeo, só minha opinião. Bota aí sua opinião, por que você prefere o PlayStation, por que você prefere o Xbox. Eu já vi a opinião dos dois, das duas partes, eu concordo muito. Muitas vezes eu vejo até gente do Xbox, assim, mandando muito argumento bom, que me faz tipo, caramba, mano, você tá certo, mas assim, opinião por opinião, na minha opinião, o PlayStation tá acabando compensando mais, e é um dos motivos de eu tá na plataforma e querer continuar mesmo assim na plataforma. E está muito feliz nessa plataforma, né? Tanto que eu comprei um monte de console, comprei todos os consoles, o PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 2, eu tenho dois aqui, PlayStation 1, enfim. E acaba que eu gostei muito dessa plataforma e tô bem feliz e bem satisfeito nela. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. É isso aí, galera. Valeu e tchau.